O Alexandre Garcia é aquele suposto jornalista que prova que aquele negócio de dizer que o homem é que nem vinho, melhora com o tempo, o Garcia consegue provar que isso é mentira. Exceto que se, no caso dele, eles esqueceram de colocar a rolha e ele azedou. Azedou, virou vinagre faz tempo. Perceba, ele teve a coragem de gravar um vídeo onde ele passa pano pro policial que jogou o rapaz da ponte. E ele faz ali uma diatribe criticando a imprensa, o Paulo Freire, porque tem jornalista que fala que o cara foi atirado de um viaduto e outro que foi atirado de uma ponte. Eu sou capaz de apostar que o Alexandre Garcia não sabe a diferença entre viaduto e ponte. Mas ele fala isso porque ele acha que os outros não prestam. O único que aprendeu na faculdade de jornalismo, que eu arriscaria dizer que ele não fez, porque boa parte do pessoal da época dele não frequentava a faculdade de jornalismo, então ele acha que ele vale alguma coisa. Gente, tem repercussão, muita repercussão, escândalo, a imagem do PM jogando um sujeito que tinha sido preso por uma ponte. Eu não sei se é ponte ou viaduto, porque na mesma notícia está escrito ponte, depois está escrito viaduto. Eu acho que o pessoal do Paulo Freire ainda na faculdade de jornalismo. Mas ninguém diz a altura em que ele foi jogado, porque a versão diz que ele saiu correndo. Né? Dá a impressão, se ele saiu correndo, dá a impressão, vai embora, e joga por cima da murada, da mureta, o sujeito cai no gramado, ele vai embora. Mas a imagem chocou. Né? Já foram afastados, ele, o PM que fez isso, e os outros que estavam na companhia dele. Já foram afastados, né? Tem gente querendo que saia o Derrite, secretário de segurança, quer dizer, já politizou o fato. Mas não aparece a pessoa, a vítima, não teve vítima, né? O sujeito saiu correndo. Ele poderia falar muita coisa. Ele poderia falar de tanto assunto. Ele podia dar receita de alguma coisa no horário em que ele grava aqueles videozinhos pro TikTok. E por que receita? Porque na época que ele tanto adula, na época da ditadura militar que ele tanto gosta, os jornais tinham que, ao invés de publicar notícias, eles publicavam receita de bolo. E aí a pessoa que estava lendo sabia que naquele lugar, tipo na capa, tinha uma receita de bolo, é porque uma notícia foi censurada. Agora, já do outro lado, eu vou fazer um disclaimer aqui. Quando a imprensa gosta de dizer que ela era... nós éramos censurados, perseguidos. Mentira! Quem era censurado era o pessoal do Pasquim. Quem era censurado era jornal pequeno que denunciava o governo. Aí, os policiais entravam, a polícia entrava, destruía tudo e levava os caras embora. Os caras do exército entravam, destruíam tudo e levavam embora. Mas a grande imprensa não foi bem desse jeito. A grande imprensa não só passou pano para a ditadura, como efetivamente apoiou e se beneficiou financeiramente da ditadura. Vamos lembrar, por exemplo, do caso que eu sempre cito, da Folha de São Paulo, que emprestava os veículos da Folha de São Paulo, que na época se chamava Folha da Tarde, emprestava para os militares que iam sequestrar e torturar as pessoas. Eles usavam, ao invés de usar um carro do exército, que daria bandeira, eles usavam um carro do jornal. Olha que fantástico. Aí o cara passava na frente da casa de alguém, o militar parava o carro na frente da casa de alguém, e você não ia desconfiar que a pessoa que estava ali ia ser torturada. Não, você achava que no máximo alguém estava tratando do valor da assinatura da Folha da Tarde. Outro cidadão, por exemplo, que nós sabemos que foi bem beneficiado pela ditadura, foi um tal de... Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. Que foi criado pela ditadura brasileira para concorrer, para ser um contraponto com a Globo. Porque os militares, em dado momento, apesar de apoiarem a Globo, e a Globo os apoiar, em dado momento eles falam, nós temos que criar aqui uma alternativa, porque nós estamos criando um monstro que vai se voltar contra o criador. Sem falar, claro, no belíssimo editorial do dia 1º de abril de 1964, onde o Globo, na capa do jornal O Globo, eles dizem que os militares salvaram o Brasil do comunismo. Esse é o dejeto da imprensa brasileira. E não se enganem, vocês por aí.
a Globo e outros órgãos de imprensa atualmente foram contra Bolsonaro só pelo fato de que Bolsonaro é um estrupício, é um estrume. Porque se o Bolsonaro fosse minimamente civilizado, eles tinham apoiado. E nós estaríamos vivendo numa ditadura que só serviria para nós, não para eles. Nenhuma ditadura é cruel com milionários. Sempre lembre disso. Aliás, talvez a do Vladimir Putin. Se o milionário for contra ele. Se o milionário for a favor, não. Aí não. O Alexandre Garcia, ele mostra realmente que ele devia já estar recluso, devia estar em casa, cuidando dos bisnetos, talvez, eu não sei se ele tem. Porque falar um monte de estupidez que ele fala... Em primeiro lugar, quem é o público dele? Um bando de asno. E em segundo lugar, o que acontece? Ele está precisando da renda da internet para sobreviver? Será que ele não tem uma aposentadoria? Acredito que tenha. Eu acho que ele conseguiria viver dignamente. Ele não precisava passar por esse papel ridículo de se humilhar na internet falando esse tipo de estupidez para sobreviver. Eu tenho certeza que ele deve ter casa própria, coisa que os velhinhos do Brasil em geral não têm. E ele, pelo jeito, odeia que tenham, porque ele critica tudo que é feito para o povo. Ele deve ter dinheiro para comprar remédio, coisa que, em geral, os velhinhos do Brasil não têm. E aí o governo faz um programa da farmácia popular e o Bolsonaro vai lá e tira. Não foi só o Bolsonaro, foi o Temer também, tá? E o Garcia apoia. Então, significa que o Garcia ele tem tudo que os velhinhos da idade dele, se eu não me engano, 84, algo assim, ele tem tudo que a maioria dos velhinhos não tem. Mas ele consegue ser um excremento. Eu acho que o Sindicato Nacional dos Jornalistas, ou coisa que o valha, eles deveriam se unir e falar o seguinte, peraí, gente, pessoas como Alexandre Garcia, Augusto Nunes, eles não estão aptos a se dizerem jornalistas. Porque é muita vergonha. O Alexandre Garcia ele foi processado já por espalhar fake news sobre a Covid. Veja que coisa patética, veja que coisa doentia. Um velhinho espalhando mentira sobre uma doença letal. A minha mãe tem quase a idade do Garcia. Ela é uma pessoa boa e decente. Ela jamais faria coisas que o Garcia faz. Portanto, não se trata aqui de etarismo. Eu não estou reclamando do Garcia porque ele é velho. Estou reclamando porque ele é idiota. Mas é que a julgar pelas coisas que ele fala desde que ele era o porta-voz do João Batista Figueiredo, o último ditador do Brasil, eu acho que é julgar por aquilo. Ele sempre foi um idiota. Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. Não é o preço de um copo de suco de uva quente, lá naquele restaurante onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.